Com o Vale Estranho, vimos que os robôs precisarão ter uma certa aparência para entrar em nossa casa, mas algumas pessoas argumentam que os robôs também devem ter emoções para podermos criar laços, interagir produtivamente e também cuidar deles. Em outras palavras, os robôs precisarão do nível segundo de consciência. Para conseguir isso, eles terão que reconhecer todo o espectro de emoções humanas. Ao analisar os movimentos faciais sutis de sobrancelhas, pálpebras, lábios, bochechas, etc., um robô deverá ser capaz de identificar o estado emocional de um humano, principalmente o de seu dono. Uma instituição que se destacou na criação de robôs que reconhecem e imitam emoções é o MIT Media Laboratory. Tive o prazer de visitar o laboratório, perto de Boston, em várias ocasiões. É como visitar uma fábrica de brinquedos para gente grande. Para onde quer que a gente olhe, vemos equipamentos futuristas, de alta tecnologia, destinados a tornar nossa vida mais interessante, agradável e Conveniente. olhando ao redor da sala, vi muitas imagens que entraram em filmes de Hollywood como Minority Report, A Nova Lei. E inteligência artificial. Andando. Por aquele playground do futuro, encontrei 2 robôs muito interessantes. Huckgable e Nexi. Sua criadora, Adra, Cynthia Briarzial, me contou que eram robôs com metas específicas. O Gable, abraçável, é um ursinho robô muito fofo, feito para crianças. Ele consegue identificar emoções de crianças, tem câmeras de vídeo nos olhos, alto-falante na boca e sensores no pelo. Assim, ele sabe se alguém está lhe fazendo cócegas, cutucando ou abraçando. Um dia, um robozinho desses pode ser um professor particular, babá, auxiliar de enfermagem ou companheiro de brincadeiras. Nexi, por outro lado, é para adultos. Parece um pouco com o Pillsbury. Doughboy. Tem uma carinha redonda, bochechuda, amigável e olhos redondos. Que reviram para todo lado. Quando foi testado num asilo de idosos, os pacientes adoraram. Os velhinhos se afeiçoaram ao Nexi, o beijaram, conversaram com ele e sentiram saudades quando ele foi embora. Ver figura 12. Adra Briarzial me disse que projetou o Gable e Nexi porque não estava satisfeita com seus robôs anteriores, que pareciam latas cheias de fios, motores e engrenagens. Para projetar um robô que pudesse interagir emocionalmente com as pessoas, a cientista precisou imaginar o que ele teria que fazer para se comportar como nós e criar laços afetivos. E ela não queria robôs presos no laboratório, mas que saíssem para o mundo real. O ex-diretor do MIT Media Laboratory, Dr. Frank Moss, diz: foi por isso que em 2004 Briarzial decidiu que já era o momento de criar uma geração de robôs sociais que pudessem viver em qualquer lugar, lares, escolas, hospitais, clínicas de idosos, etc. Na Waseda University, no Japão, os cientistas estão trabalhando num robô com movimentos da parte superior do corpo representando emoções, medo, raiva, surpresa, alegria, nojo, tristeza, e que podem ouvir, cheirar, ver e tocar. Foram programados para atingir metas importantes, como se recarregar de energia e evitar situações perigosas. O objetivo é integrar os sentidos com as emoções, de modo que os robôs ajam de modo apropriado em diferentes situações. Para não ficar atrás, a Comissão Europeia está financiando um projeto em andamento chamado Felix Grovin, para promover a inteligência artificial no Reino Unido, França, Suíça, Grécia e Dinamarca. Robôs emotivos. Vou lhes apresentar o não. Quando está feliz, ele estende os braços para cumprimentar com um grande abraço. Quando está triste, baixa a cabeça e parece desamparado, com os ombros Curvados. Quando está com medo, se encolhe todo até que alguém lhe dê um tapinha tranquilizador na cabeça. É como um menininho de 1 ano, só que robô. Não tem 45 centímetros de altura e parece muito com os robôs que vemos numa loja de brinquedos, como os Transformers, exceto que é um dos mais avançados robôs emotivos do mundo. Foi construído por cientistas da Universidade de Hertfordshire, no Reino Unido, em uma pesquisa financiada pela União Europeia. É programado para externar emoções como felicidade, tristeza, medo, animação e orgulho.
enquanto outros robôs têm gestos faciais e verbais rudimentares para comunicar suas emoções, não conhece linguagem corporal Gestos e posturas. e até dança, ao contrário de outros robôs especializados em apenas uma área emocional. Não domina uma ampla escala de reações Primero, não se concentra no rosto. dos visitantes, identifica-os e se lembra de suas interações anteriores com cada um deles. Segundo, ele segue os movimentos deles. Por exemplo, ele segue o olhar deles e sabe para onde estão olhando. Terceiro, ele começa a interagir e aprende a reagir aos gestos. Por exemplo, se alguém sorrir para ele ou der tapinhas em sua cabeça, ele sabe que é um sinal positivo. Como seu cérebro tem redes neurais, ele aprende a partir das interações com humanos. Quarto, não. Expressa emoções em resposta às suas interações com as pessoas, todas as suas respostas emocionais são pré-programadas, como num gravador de fita, mas ele decide qual é a emoção adequada à situação. Por fim, quanto mais não interage com o humano, mais ele aprende sobre os humores daquela pessoa, e mais fortes se tornam seus laços com ela. Ele não tem só uma personalidade, pode ter várias, já que não aprende com a interação com humanos, e cada interação é única, personalidades diferentes vão surgindo. Por exemplo, uma personalidade pode ser muito independente, dispensando orientação, e outra pode ser tímida, medrosa, apavorada com os objetos numa sala, exigindo constante intervenção humana. A líder do projeto não é a Dra. Lola Canamero, cientista da computação na Universidade de Hertfordshire. Para dar início a esse ambicioso projeto, ela analisou a interação entre chimpanzés. Seu objetivo era reproduzir o mais fielmente possível o comportamento emocional de um chimpanzé de 1 ano de idade. A Dra. Canamero vê aplicações imediatas para robôs emotivos, assim como a Dra. Briarzial. Ela quer usá-los para reduzir a ansiedade de crianças internadas em hospitais. Ela diz: queremos explorar diversos papéis os robôs podem ajudar as crianças a entender o tratamento, explicar o que elas devem fazer. Queremos ajudar as crianças a controlar a ansiedade. Outra possibilidade é que os robôs se tornem acompanhantes em asilos. Não. Pode ser importante numa equipe médica. Algum dia esses robôs poderão ser companheiros de crianças e fazer parte da família. É difícil prever o futuro, mas não deve demorar muito para que seu computador seja um robô. Você poderá conversar, flertar e até se irritar com ele. E ele entenderá você e suas emoções, disse o Dr. Terence Sejnowski, do Salk Institute, perto de San Diego. Essa é a parte fácil. A parte difícil é calibrar as respostas do robô adequadas às informações. Se o dono está irritado ou descontente, o robô deve levar isso em conta ao responder emoções, determinando o que é importante. Além disso, os pesquisadores de inteligência artificial começaram a perceber que as emoções podem ser uma chave para a consciência. Neurocientistas como o Dr. Antonio Damasio descobriram que, quando a conexão entre o lobo pré-frontal, que governa o pensamento racional, e os centros emocionais, por exemplo, o sistema límbico, é danificada, os pacientes não conseguem fazer julgamentos de valor. Eles ficam com a capacidade de decisão travada, sem conseguir resolver as mais simples: o que comprar, quando marcar um encontro, qual caneta usar, por quê. Tudo tem o mesmo valor para eles. Portanto, vê-se que as emoções não são um luxo, são absolutamente essenciais, e sem elas, um robô terá dificuldade para determinar o que é importante e o que não é. As emoções, antes consideradas menos importantes para a inteligência artificial, estão agora assumindo uma importância central. Se um robô se depara com um incêndio, ele pode salvar primeiro o computador, e não as pessoas, caso sua programação diga que documentos importantes não podem ser substituídos, e trabalhadores podem. É crucial que os robôs sejam programados para distinguir entre o que é importante e o que não é. E as emoções são atalhos que o cérebro pega para determinar isso rapidamente. Portanto, os robôs devem ser programados para ter um sistema de valores que a vida humana é mais importante que objetos materiais, que crianças devem ser salvas primeiro numa emergência, que objetos mais caros têm mais valor que
Objetos baratos. Os belos tendem a ascender mais na sociedade e ter empregos melhores mesmo que sejam menos capazes que os outros. Contrariando o ditado beleza não põe mesa. Da mesma forma, a consciência de silício pode não levar em conta sinais sutis, que os humanos usam quando se encontram, como linguagem corporal. Quando pessoas entram numa sala, os jovens geralmente mostram deferência aos mais velhos, e funcionários em posição inferior demonstram maior cortesia para com os superiores. Mostramos deferência no movimento do corpo, na escolha das palavras, nos gestos. A linguagem corporal é mais antiga que a própria linguagem falada, e é configurada de forma sutil no cérebro. Para interagir socialmente com humanos, os robôs terão que aprender esses sinais. Inconscientes. Nossa consciência é influenciada por peculiaridades do nosso passado evolucionário, que os robôs não têm. Portanto, a consciência de silício pode não ter a mesma abertura e as mesmas peculiaridades que a nossa. Um menu de emoções, já que a programação das emoções é feita externamente e depois incorporada. Aos robôs, os fabricantes podem oferecer um menu de emoções escolhidas a dedo, conforme a necessidade, utilidade e maior afinidade com o dono. O mais provável é que os robôs sejam programados para ter apenas algumas emoções humanas, dependendo da situação. Talvez a emoção mais valorizada seja a lealdade. O dono quer que o robô execute suas ordens sem reclamar, que entenda, antecipe e satisfaça suas necessidades. A última coisa que o dono deseja é um robô cheio de atitudes, que dê respostas desaforadas, critique as pessoas e fique resmungando. Críticas construtivas são importantes, mas devem ser feitas com tato. E se o robô receber ordens conflitantes, deverá saber ignorar todas as que não sejam do seu dono. A empatia é outra emoção valorizada pelo dono. Robôs com empatia entenderão os problemas de outros e se disponibilizarão para ajudar. Sabendo interpretar movimentos faciais e tom de voz, os robôs poderão identificar quando alguém está sofrendo e prestar a ajuda possível. Estranhamente, o medo é outra emoção desejável. A evolução nos deu o sentimento de medo por uma razão, para evitarmos determinadas ameaças. Ainda que os robôs sejam feitos de aço, eles também devem temer certos perigos, como cair do alto de um edifício ou entrar num incêndio. Um robô totalmente destemido, que se deixe destruir, será inútil. Mas outras emoções, como a raiva, precisam ser excluídas, proibidas ou Fortemente reguladas. se os robôs são construídos para ter grande força física. Um robô furioso pode criar muitos problemas em lares e escritórios. A raiva pode impedi-lo de realizar suas tarefas e causar grandes danos a propriedades. O Propósito evolucionário da raiva é mostrar descontentamento. Isso pode ser feito de maneira racional, serena, sem fúria. Outra emoção que deve ser excluída é o desejo de estar no comando. Um robô mandão só criaria problemas, desafiando as ideias e desejos do dono. Veremos mais adiante a importância dessa questão, quando discutirmos se um dia os robôs poderão dominar os humanos. Portanto, o robô terá que se curvar aos desejos do dono, mesmo que não sejam os mais aconselháveis. Talvez a emoção mais difícil de programar seja o humor, que é capaz de unir dois completos estranhos. Uma simples piada pode desarmar uma situação tensa, ou acentuá-la ainda mais. O mecanismo do humor é simples. O final da anedota é Inesperado. Mas as sutilezas do humor são enormes. Muitas vezes avaliamos o outro pelo modo como reage a certas piadas. Se os humanos usam piadas como medida para avaliar outros humanos, seria importante criar um robô que possa achar uma piada engraçada. O presidente Ronald Reagan, por exemplo, era famoso por descontrair com uma tirada às situações mais difíceis. Ele tinha uma vasta coleção de piadas, tiradas e comentários afiados porque entendia o poder do humor. Alguns comentaristas políticos acreditam que ele venceu o debate com Walter Mondale na campanha para a presidência quando foi perguntado se não era velho demais para ser presidente, e Reagan respondeu que não usaria a juventude do adversário contra ele. O riso inapropriado pode ter consequências desastrosas e pode até ser sinal de doença mental. O robô precisará discernir Entre rire. Komm.
Alguém ou der, alguém. Os atores conhecem bem a natureza diversificada do riso. Sabem criar risadas que representam horror, cinismo. alegria, raiva, tristeza, etc. Portanto, pelo menos até que a teoria da inteligência artificial esteja mais desenvolvida, os robôs devem ficar longe do humor e das risadas. Programando emoções. Até agora evitamos discutir a difícil questão sobre como essas emoções seriam programadas num computador. Devido à complexidade, provavelmente terão que ser programadas em estágios. Primeiro, o mais fácil é identificar uma emoção analisando as expressões do rosto, lábios, sobrancelhas e tom de voz de alguém. Atualmente, a tecnologia de reconhecimento facial já é capaz de criar um dicionário de emoções, atribuindo determinados significados a certas expressões faciais. Na verdade, esse processo remonta a Charles Darwin, que passou bastante tempo catalogando emoções comuns a animais e humanos. Segundo, o robô deve responder rapidamente a cada emoção. Isso também é Fazil. se alguém rir, o robô sorri. Se alguém estiver com raiva, o robô sai de perto para evitar conflito. O robô deverá ter uma vasta enciclopédia de emoções programadas e encontrar uma resposta rápida para cada uma. O terceiro estágio é o mais complexo porque envolve determinar as motivações por trás da emoção aparente. Isso é difícil, pois há uma série de situações que podem deflagrar uma determinada emoção. Uma risada pode significar que alguém está feliz, escutou uma piada ou viu uma pessoa cair. Pode ser que esteja nervoso, ansioso ou insultando alguém. Da mesma forma, se alguém grita, pode significar uma emergência ou pode ser apenas uma reação de alegria e surpresa. Determinar a razão por trás de uma emoção exige uma habilidade difícil até para os humanos. Para conseguir isso, o robô precisará ter uma lista de várias razões possíveis para uma emoção e determinar a que faz mais sentido. Isso significa tentar encontrar a razão por trás da emoção que se encaixe melhor em sua base de dados. Quarto, uma vez determinada a origem da emoção, o robô terá que dar a Resposta adequada. Isso também é difícil, pois há várias respostas possíveis, e a resposta errada pode piorar a situação. O robô já tem em sua programação uma lista das reações possíveis à emoção original. Ele precisará calcular qual é a mais apropriada, o que significa simular o futuro. Os robôs vão mentir? Normalmente, pensamos em robôs friamente analíticos e racionais, sempre dizendo a verdade. Mas, uma vez integrados à sociedade, eles provavelmente aprenderão a mentir ou, pelo menos, a ter tato suficiente para refrear seus comentários. Em nossa vida, várias vezes por dia nos deparamos com situações em que precisamos dizer uma mentira branca. Se alguém nos pergunta se está com boa aparência, nem sempre ousamos dizer a verdade. A mentira branca é como um lubrificante para a sociedade funcionar bem. Fomos subitamente obrigados a Dizer toda a verdade, como Jim Carrey em O Mentiroso. Acabaremos criando muita confusão e magoando os outros. Muitos ficarão ofendidos se você disser a verdade sobre a aparência deles ou o que você realmente acha. Você vai ser demitido pelo chefe, abandonado pela pessoa amada, evitado pelos amigos. Estranhos lhe darão uma bofetada. É melhor guardar para si alguns pensamentos. Da mesma forma, os robôs precisarão aprender a mentir ou esconder a verdade, ou acabarão ofendendo as pessoas e dispensados pelos donos. Se um robô disser a verdade numa festa, pode ficar mal para o dono e criar uma confusão. Portanto, se alguém pedir a opinião do robô, ele tem que saber ser evasivo, agir com diplomacia e responder com tato. Ele pode se esquivar da questão, mudar de assunto, responder com clichê, com outra pergunta ou uma mentira branca, tudo o que os Chatbots. têm aperfeiçoado. Isso significa que o robô já estará programado com uma lista de respostas evasivas possíveis e deverá escolher a que criar menos complicações. Uma das poucas vezes em que um robô deve dizer toda a verdade é ao responder a uma pergunta do dono, que precisa estar preparado para uma resposta franca. Talvez outra ocasião em que o robô deva ser sincero seja numa investigação policial,
quando a verdade é absolutamente necessária. Os belos tendem a ascender mais na sociedade e ter empregos melhores mesmo que sejam menos capazes que os outros. Contrariando o ditado beleza não põe mesa. Da mesma forma, a consciência de silício pode não levar em conta sinais sutis, que os humanos usam quando se encontram, como linguagem corporal. Quando pessoas entram numa sala, os jovens geralmente mostram deferência aos mais velhos, e funcionários em posição inferior demonstram maior cortesia para com os superiores. Mostramos deferência no movimento do corpo, na escolha das palavras, nos gestos. A linguagem corporal é mais antiga que a própria linguagem falada, e é configurada de forma sutil no cérebro. Para interagir socialmente com humanos, os robôs terão que aprender esses sinais. Inconscientes. Nossa consciência é influenciada por peculiaridades do nosso passado evolucionário, que os robôs não têm. Portanto, a consciência de silício pode não ter a mesma abertura e as mesmas peculiaridades que a nossa. Um menu de emoções, já que a programação das emoções é feita externamente e depois incorporada. Aos robôs, os fabricantes podem oferecer um menu de emoções escolhidas a dedo, conforme a necessidade, utilidade e maior afinidade com o dono. O mais provável é que os robôs sejam programados para ter apenas algumas emoções humanas, dependendo da situação. Talvez a emoção mais valorizada seja a lealdade. O dono quer que o robô execute suas ordens sem reclamar, que entenda, antecipe e satisfaça suas necessidades. A última coisa que o dono deseja é um robô cheio de atitudes, que dê respostas desaforadas, critique as pessoas e fique resmungando. Críticas construtivas são importantes, mas devem ser feitas com tato. E se o robô receber ordens conflitantes, deverá saber ignorar todas as que não sejam do seu dono. A empatia é outra emoção valorizada pelo dono. Robôs com empatia entenderão os problemas de outros e se disponibilizarão para ajudar. Sabendo interpretar movimentos faciais e tom de voz, os robôs poderão identificar quando alguém está sofrendo e prestar a ajuda possível. Estranhamente, o medo é outra emoção desejável. A evolução nos deu o sentimento de medo por uma razão, para evitarmos determinadas ameaças. Ainda que os robôs sejam feitos de aço, eles também devem temer certos perigos, como cair do alto de um edifício ou entrar num incêndio. Um robô totalmente destemido, que se deixe destruir, será inútil. Mas outras emoções, como a raiva, precisam ser excluídas, proibidas ou Fortemente reguladas. se os robôs são construídos para ter grande força física. Um robô furioso pode criar muitos problemas em lares e escritórios. A raiva pode impedi-lo de realizar suas tarefas e causar grandes danos a propriedades. O Propósito evolucionário da raiva é mostrar descontentamento. Isso pode ser feito de maneira racional, serena, sem fúria. Outra emoção que deve ser excluída é o desejo de estar no comando. Um robô mandão só criaria problemas, desafiando as ideias e desejos do dono. Veremos mais adiante a importância dessa questão, quando discutirmos se um dia os robôs poderão dominar os humanos. Portanto, o robô terá que se curvar aos desejos do dono, mesmo que não sejam os mais aconselháveis. Talvez a emoção mais difícil de programar seja o humor, que é capaz de unir dois completos estranhos. Uma simples piada pode desarmar uma situação tensa, ou acentuá-la ainda mais. O mecanismo do humor é simples. O final da anedota é Inesperado. Mas as sutilezas do humor são enormes. Muitas vezes avaliamos o outro pelo modo como reage a certas piadas. Se os humanos usam piadas como medida para avaliar outros humanos, seria importante criar um robô que possa achar uma piada engraçada. O presidente Ronald Reagan, por exemplo, era famoso por descontrair com uma tirada às situações mais difíceis. Ele tinha uma vasta coleção de piadas, tiradas e comentários afiados porque entendia o poder do humor. Alguns comentaristas políticos acreditam que ele venceu o debate com Walter Mondale na campanha para a presidência quando foi perguntado se não era velho demais para ser presidente, e Reagan respondeu que não usaria a juventude do adversário contra ele. O riso inapropriado pode ter consequências desastrosas e pode até ser sinal de doença mental. O robô precisará discernir
Entreria. Komm. Alguém ou Der. alguém. Os atores conhecem bem a natureza diversificada do riso. Sabem criar risadas que representam horror, cinismo. Alegria, raiva, tristeza, etc. Portanto, pelo menos até que a teoria da inteligência artificial esteja mais desenvolvida, os robôs devem ficar longe do humor e das risadas. Programando emoções. Até agora evitamos discutir a difícil questão sobre como essas emoções seriam programadas num computador. Devido à complexidade, provavelmente terão que ser programadas em estágios. Primeiro, o mais fácil é identificar uma emoção analisando as expressões do rosto, lábios, sobrancelhas e tom de voz de alguém. Atualmente, a tecnologia de reconhecimento facial já é capaz de criar um dicionário de emoções, atribuindo determinados significados a certas expressões faciais. Na verdade, esse processo remonta a Charles Darwin, que passou bastante tempo catalogando emoções comuns a animais e humanos. Segundo, o robô deve responder rapidamente a cada emoção. Isso também é Fazil. se alguém rir, o robô sorri. Se alguém estiver com raiva, o robô sai de perto para evitar conflito. O robô deverá ter uma vasta enciclopédia de emoções programadas e encontrar uma resposta rápida para cada uma. O terceiro estágio é o mais complexo porque envolve determinar as motivações por trás da emoção aparente. Isso é difícil, pois há uma série de situações que podem deflagrar uma determinada emoção. Uma risada pode significar que alguém está feliz, escutou uma piada, ou viu uma pessoa cair. Pode ser que esteja nervoso, ansioso ou insultando alguém. Da mesma forma, se alguém grita, pode significar uma emergência, ou pode ser apenas uma reação de alegria e surpresa. Determinar a razão por trás de uma emoção exige uma habilidade difícil até para os humanos. Para conseguir isso, o robô precisará ter uma lista de várias razões possíveis para uma emoção e determinar a que faz mais sentido. Isso significa tentar encontrar a razão por trás da emoção que se encaixe melhor em sua base de dados. Quarto, uma vez determinada a origem da emoção, o robô terá que dar a Resposta adequada. Isso também é difícil, pois há várias respostas possíveis, e a resposta errada pode piorar a situação. O robô já tem em sua programação uma lista das reações possíveis à emoção original. Ele precisará calcular qual é a mais apropriada, o que significa simular o futuro. Os robôs vão mentir? Normalmente, pensamos em robôs friamente analíticos e racionais, sempre dizendo a verdade. Mas, uma vez integrados à sociedade, eles provavelmente aprenderão a mentir ou, pelo menos, a ter tato suficiente para refrear seus comentários. Em nossa vida, várias vezes por dia nos deparamos com situações em que precisamos dizer uma mentira branca. Se alguém nos pergunta se está com boa aparência, nem sempre ousamos dizer a verdade. A mentira branca é como um lubrificante para a sociedade funcionar bem. Formos subitamente obrigados a Dizer toda a verdade, como Jim Carrey em O Mentiroso. acabaremos criando muita confusão e magoando os outros. Muitos ficarão ofendidos se você disser a verdade sobre a aparência deles, ou o que você realmente acha. Você vai ser demitido pelo chefe, abandonado pela pessoa amada, evitado pelos amigos. Estranhos lhe darão uma bofetada. É melhor guardar para si alguns pensamentos. Da mesma forma, os robôs precisarão aprender a mentir ou esconder a verdade, ou acabarão ofendendo as pessoas e dispensados pelos donos. Se um robô disser a verdade numa festa, pode ficar mal para o dono e criar uma confusão. Portanto, se alguém pedir a opinião do robô, ele tem que saber ser evasivo, agir com diplomacia e responder com tato. Ele pode se esquivar da questão, mudar de assunto, responder com clichê, com outra pergunta ou uma mentira branca, tudo o que os Chatbots. têm aperfeiçoado. Isso significa que o robô já estará programado com uma lista de respostas evasivas possíveis e deverá escolher a que criar menos complicações. Uma das poucas vezes em que um robô deve dizer toda a verdade é ao responder a uma pergunta do dono, que precisa estar preparado para uma resposta franca. Talvez outra ocasião em que o robô deva ser sincero seja numa
Investigação policial, quando a verdade é absolutamente necessária.